Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. É um prazer muito grande poder estar convosco em mais uma rica oportunidade. Meus queridos e amados irmãos, falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. Você está conosco no nosso canal A Bíblia em Foco. Meus irmãos, já de antemão, eu não poderia me esquecer de agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. A minha gratidão a Deus pela vida de cada um dos inscritos que estão ouvindo a palavra de Deus, que estão se alimentando das verdades da palavra de Deus, pois nós estamos vivendo os últimos dias sobre a face da terra. Está muito difícil, meus irmãos, nós ouvirmos a verdadeira, genuína, imutável, intransferível, invariável palavra de Deus nos últimos dias, seja no altar das igrejas, nos altares das igrejas ou através das redes sociais, mais precisamente nos canais do YouTube. Porque muitos dos youtubers não têm compromisso com a verdade da palavra de Deus, mas com os seus caprichos, com os seus prazeres e com os seus deleites. Mas nós estamos lutando para levar até vocês a mais pura, genuína palavra de Deus. Minha gratidão a Deus, a todos vocês que têm contribuído financeiramente com o trabalho do pastor Levi Longaray e com o canal A Bíblia em Foco. Que Deus em Cristo te enriqueça e te abençoe e que vocês possam ser abençoados por Deus. Eu, de mim mesmo, não tenho nada para dar para vocês. De mim mesmo não tenho nada para vos oferecer, a não ser o meu carinho, minha compreensão, meu respeito e a santa palavra de Deus, que não é minha, mas que sou simplesmente um instrumento, um porta-voz que leva até vocês. De mim mesmo não tenho nada a dar para vocês. Miserável de mim, se alguém esperasse alguma coisa de mim, miserável daquele que esperasse, miserável da minha pessoa e da minha alma, se achasse que teria alguma coisa para dar para alguém. A única coisa que eu tenho para dar a vocês é a palavra de Deus, meu carinho, meu respeito, minha gratidão por tudo aquilo que vocês simbolizam, que vocês fazem, que vocês representam para o canal do Enfoque, para Cristo. Mas tenho certeza que nessa humildade, unidos nessa seriedade, Deus há de abençoar tanto vocês como a mim, e numa recíproca nós vamos todos ser alcançados pelo poder de Deus. Então, meus amados, minha gratidão a Deus pela vida de vocês que têm contribuído financeiramente conosco, com o nosso canal, com o nosso trabalho. Que Deus levante muitos contribuintes e que Deus abençoe aqueles que estão orando em nosso favor. Não vou dizer aqueles que estão jejuando em nosso favor, mas aqueles que estão orando em nosso favor, porque na verdade jejum a gente faz em favor da própria pessoa e para queimar carne, para vencer o pecado. Mas minha gratidão a Deus pelas orações, pelas consagrações e por tudo aquilo que vocês têm feito em prol da sua família e desse humilde servo de Deus. Meus irmãos, hoje eu quero falar de um assunto que os irmãos têm pedido no canal e eu tenho já deixado um pouco para trás devido a tantos compromissos que eu tenho com os estatutos doutrinários, com os estudos bíblicos, com as mensagens da palavra de Deus. Por a mensagem da palavra de Deus faz mais de 2 meses que eu não consegui gravar uma. Estou aí me detendo nos estudos, porque uma vez que você abre um estudo doutrinário, ainda mais esse que é um estatuto, eu preciso terminar. E tem mais 3 módulos para mim terminar. Comecei agora a diferença entre doutrinas bíblicas e princípios ministeriais. E aí depois eu tenho mais 2 assuntos para concluir. Se não me falha a memória, é o ID de Jesus e um outro assunto ali que eu não me vem em mente. Então tem mais 2 temáticas fora essa que eu estou ministrando, que são 3, para concluir os estatutos doutrinários da palavra de Deus. Mas enquanto nesses intervalos eu vou gravando as necessidades. Então antes eu gravei um vídeo das doutrinas bíblicas e princípios ministeriais, mas eu vou gravar no meio desse agora 2 vídeos, que é uma necessidade que me vem em mente, que os irmãos vêm pedido há tempo. Se eu não gravo, vai ficar esquecido. Hoje eu quero falar sobre aquele modismo que tem no culto. Eu sei que os irmãos também estão enojados com isso, independentemente da placa de igreja, não interessa. Tem na Deus é Amor, na Assembleia, tem nessas igrejas, tudo essas algazarras, que eu sempre fui contra, mas não pude fazer nada porque eu não tinha poder nenhum, a não ser na própria igreja que eu estava congregando, e por ser submisso ao ministério, não podia exigir muito, porque as pessoas diziam que quem mandava neles era a liderança. Então, fazer o quê? A gente não tinha voz ativa, mas eu sempre fui contra, e eu acredito que vocês também são contra e têm nojo disso. Alguém desses dias, aí quando eu comento sobre estatutos, que vou abrir um trabalho, não existe igreja perfeita, que o irmão
a do irmão também não vai ser perfeita. Olha, meus irmãos, você acha que eu sou criança, que eu estou aqui no YouTube, que eu estou dentro da igreja só servindo a Deus 30 anos, que eu sou um palhaço, que eu não sei que não existe igreja perfeita? Não estou falando de igreja perfeita para vocês que vêm aqui colocar jargão, defender as instituições de vocês e colecionar líderes corruptos. Não é para vocês que eu estou falando. Vocês escutam e nunca aprendem. Escuta o que eu vou dizer. Não está se falando de igreja perfeita. Igreja perfeita só no dia do arrebatamento, quando ela ser glorificada. Paulo falou que nós andamos com o rosto no espelho dia após dia até alcançar o rosto de Cristo. E no dia que nós vermos ele, seremos também e veremos como ele é, assim seremos como também ele é. E Paulo falou também que andando passo a passo, chegamos no caminho da perfeição. Poxa, eu não sou criança, eu entendo muito bem do evangelho, até muito melhor do que aqueles que estão aqui, blá, 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 mimimi. Não existe igreja perfeita? Eu sei que não existe. Não estou falando de igreja perfeita, eu estou falando de instituições corruptas e corruptores que têm corrompido com o verdadeiro evangelho. São desvios doutrinários seríssimos, são roubos de dinheiro de cara lavada. É sobre isso. Você ainda está colecionando seus líderes, defendendo eles, a instituição, pelo amor de Deus. Não estou falando de igreja perfeita. A imperfeição faz parte da igreja enquanto ela estiver na terra. Mas estou falando de canalice, corrupção e algo que está degenerado. Vocês estão entendendo? Que se degenerou. Vocês entendem? Então, meus irmãos, é isso que eu estou falando. Não é de perfeição de igreja. Vocês estão entendendo? Então vem aqui aqueles jargão. Não, a questão não é a igreja perfeita, é líder que rouba nas ofertas, rouba nos dízimos, rouba através de ONG, rouba através de instituição filantrópica, rouba através do tesoureiro da igreja, assalta o cofre da igreja, rouba a igreja 20, 30 anos, constrói fazendas, compra carrões, Ferraris. Não sou contra carrão, eu também gosto, mas eu acho que um carro, por exemplo, eu se estivesse vendo o salário da igreja, compraria um carro para mim decente. Mas para que um carro de 200, 300, 400, 500 mil, uma Ferrari? Não precisa, é ostentação. Então eu estou falando sobre isso, aí você vem defender. Por que eu estou dizendo? Porque todos esses líderes andam assim, de aviões, helicópteros. Claro, é óbvio que uma igreja que alcançou um patamar de 12, 13 mil templos, o cara tem que andar de avião para atender, é óbvio, eu entendo isso. Mas colecionar aviões, colecionar carro de luxo, meus irmãos, são líderes corruptos. Corromper a doutrina, apoia o divórcio, apoia a poligamia, apoia tudo que é tipo de ser vergonhagem, atrás das batinas do clero e atrás dos paletós dos pastores. Não todos, é óbvio que não todos têm, é um número pequeno nos dias atuais de homens de Deus que estão aí defendendo a bandeira do evangelho, porque aqueles que defendem, eles pregam a verdade. Se não prega a verdade, automaticamente não gosta da verdade, porque tem medo de se estribar com a verdade. Então tenha muito cuidado. E tem aqueles que pregam a verdade, mas são ditadores e por trás dos bastidores, por trás das cortinas, são adúlteros, são pedófilos, são polígamos, são tudo que é tipo de canalice. Então não vem com essa conversa. Eu estou dizendo que no meio de toda essa sujeira, dessa lama, dessa enxurrada, dessas fezes nojentas, no meio desses ratos que andam no meio de esgoto, existe homens de Deus verdadeiro que estão por aí levantando a bandeira da verdade, do evangelho, da paz, da graça, e pregando e dando testemunho. E eu não tem muita gente que está se escandalizando. O próprio Jesus disse, naqueles dias, nos finais dos tempos, muitos se escandalizarão, uns aos outros trairão, e se haverá perseguição, amor esfriando, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, nora contra sogra. Tudo Jesus falou, eu sei disso, mas eu quero dizer para vocês que no meio de toda essa sujeira, esse poço de lama, essa corrupção, existem os verdadeiros, os fiéis a Cristo, que não abrem mão da verdade, estão por aí vaticinando, como trocando trombeta, como arautos de Deus, tocando o chifre de Deus, ou a trombeta, como fazia na convocação das antigas dispensação. Hoje é diferente, não precisa nada desses utensílios judaicos, mas no sentido da minha fala, tipicamente falando, estão aí tocando trombeta, são arautos, no meio desse mundo sujo, desse poço de lama, dessas igrejas que se corromperam, estão por aí pregando a verdade. E tem gente que não existe igreja, existe a igreja, e tem gente dizendo que, por aí afora, que a igreja acabou, que a igreja é toda uma farsa. Não, a igreja não é uma farsa por causa dessas igrejas e desses pastores em número em alta escala que corromperam o evangelho. E aí deu vazão para esses destemplados, desigrejados, tantos outros, dizer que não existe. A igreja vai existir até o final. E os corruptos vão estar aí corrompendo com a igreja. E aqueles que são fiéis vão fugindo dos corruptos, vão fugindo da instituição corrupta, vão arrumando um lugar para congregar e vão indo até o fim, servindo a Deus, sem dar braços com o pecado. Bom, meus irmãos, o assunto hoje, Deus me inspirou a falar sobre isso, e vamos ganhando terreno, mas o assunto hoje é o seguinte:
porque essas verdades precisam ser faladas, e às vezes a gente sai um pouco da temática que está falando e alcança uma pessoa lá, alguém diz, mas não era temática. Eu gosto muito de me deter na temática, e aí vou dando vazão para Deus me usar segundo a necessidade dos irmãos. Então, meus irmãos, o que eu quero falar hoje é sobre aquele modismo que entrou nas igrejas. Procura como Feliciano, pastor Marco Feliciano, nem vou chamar de pastor, mas deputado, isso aí a gente tem que chamar, porque foi eleito pelo voto, então é justo. Deputado Marco Feliciano, deputado Abílio Santana, deputado isso, deputado, tudo que é deputado que você imaginar crente, aquele modismo que tinha dentro da igreja. Mas vamos usar o Marco Feliciano. Procura 5 irmãos mais cheiroso que tiver aí na nave do templo, dá um abraço nele e um beijo, em pleno culto. Essa palhaçada, esse circo. Eu vou falar sobre esse circo que a igreja sempre criou, esses pastores mundanos, esses pastores animadores de auditório, que não tem conteúdo bíblico e tem que ficar animando a plateia e animando o auditório, manipulando a mente das pessoas para eles saírem do culto, no final do culto, não chamo culto, mas da reunião, motivados e não cheios do Espírito, mas sair manipulados e motivados, cheios de motivação e de autoestima, mas não da palavra de Deus, porque esses pregadores na verdade são promovedores de autoestima, são pregadores da teoria da autoestima, teologia da autoestima, teologia da mensagem positiva, do positivismo, do poder da mente e de alegrar, manipular e tirar a multidão no final do culto, motivados, mas nem convertido, ninguém lavado pelo sangue, ninguém lavado pela água da palavra. Vocês estão entendendo? Então aquelas coisas que eu tinha nojo no culto. Pega aí 5 irmãos, 2 irmãos, um irmão que está do teu lado, à esquerda, à direita, dá um beijo nele, um abraço no irmão mais cheiroso, que já está com o perfume vencido, que é esse papo. Irmãos, eu vou abrir o leque para você. Eu tinha raiva disso, eu tenho até hoje raiva disso. Igreja não é lugar para palhaçada, para frescura, para brincadeira. Igreja é lugar sério. Aí, aperta a mão do teu irmão, vira para a esquerda, para a direita, aperta a mão, toda hora isso. Se fosse uma vez, muito mal, para mim não passa nenhuma vez, mas ainda a gente deixar, mas é toda hora. Vira para o teu irmão, dá uma risada para ele, vira para o teu irmão, dá um sorriso para ele, agora vira para o irmão que está do teu lado, vira para o lado da tua irmã, e aí todo mundo sentado junto, não tem separação de assentos, mulheres e homens, aí mulheres estranhas, não são o casal, pessoas, meninas, jovens, tudo misturado, vira para o irmão que está do teu lado, pisca o olho para ele, diz junto nós vamos vencer, e segue o baile, não é culto, segue o baile, segue a festa, o picadeiro de circo. Então eu sempre fui invocado com esse tipo de coisa, perturbado com essa situação, e às vezes, quantas das vezes que não estava uma irmã do lado e a pessoa mandava lá, o pregador constrangia, mandava apertar a mão, aperta a mão do teu irmão, mas não tinha irmão do lado, meus irmãos, era uma mulher. E aí imagina, irmão, dizer, mas é que a tua mente é ruim, pensa o que você quiser, mas de igreja entende um pouquinho. Às vezes está ali um homem do lado de uma mulher bonita, uma mulher, digamos, com corpo exuberante, às vezes nem é a mulher dele, mas está ali, aí vai entrando esse clima de tentação, esse clima não é um clima, um ambiente em paz para um culto. O culto você tem que estar cultuando e louvando a Deus independentemente de qualquer perturbação, porque já perturbação que você tem na rua, tem tudo que é lugar, você entra num templo para adorar a Deus e servir a Deus, concentrar e se compenetrar ao céu. Aí está ali, aperta a mão e você vira para o lado. O homem é o homem, por mais cheiroso que ele seja, ele é um homem, mas a mulher por si ela traz o cheiro do shampoo na cabeça, o cheiro dos aparatos femininos. A mulher ela é cheirosa por natureza, aí já causa aquela tentação do lado do homem ali. Aí o homem aperta a mão dela, você já pega a mão macia, a mão já quentinha da mulher do teu lado, da irmã. Quer dizer, peraí, não é tua esposa, não é tua esposa. Eu estou abrindo o leque para você entender, é uma linguagem bem nossa, bem humana, bem aberta. Não é tua esposa. Aí abraça ela, como é que você vai abraçar a mulher? A mulher não é tua esposa, não é um homem que está do lado, e mesmo que é um homem, vai viver de abraça ele. Não, para mim não me serve. Então eu sei que vocês também, um grande número vai comentar aqui, vai dizer que você tem razão. Então eu sentia raiva, nojo quando vi isso. Em vez de pregar a palavra, sentar, adorar a Deus, servir a Deus, o culto é um ambiente de seriedade, de honestidade, de como é que eu vou dizer assim, de sobriedade. O ambiente do culto não é um ambiente para você estar dando vazão e crescimento a esse tipo de aberrações de forma alguma. E aí eu pergunto para vocês, aí fica o irmão pegando na mão da mulher, a mulher pegando na mão dos irmãos, aí chama naqueles cultos que às vezes não tem muita gente, ou até mesmo naqueles que são cheios, mas normalmente naqueles de círculo de oração, ou aqueles cultos que o povo não gosta de ir aí, fico lá de joelho, orando, tá? Mas no final do culto chama para frente.
Aí, em vez das irmãs fazer um círculo lá do lado delas, e os irmãos um círculo do lado deles, não, aí faz um círculo inteiro. Mas nunca vai fechar a mão correto, porque se o irmão foi sozinho naquele dia e não levou a esposa, mas o irmão tem maldade, mas pensa o que você quiser, irmão. Se você não souber me interpretar, biblicamente falando, espiritualmente falando, vocês vão pensar muita coisa ao ouvir os vídeos da canal Bíblia em Foco. Os vídeos do canal Bíblia em Foco é para te colocar de frente com a verdade. Igreja é lugar de adoração. Por que existe tudo que é tipo de coisa errada no clero católico e na igreja evangélica? Por causa que foram achando que nada era problema. Foram dando vazão à carne, ficou um padre sozinho, com os coroinhas, ficou um padre sozinho com os menininhos, com as menininhas que estão fazendo catequese, ficou um padre sozinho com a esposa do cidadão católico, ele não estava na igreja, estava trabalhando, e aí vai dando vazão, e aí aí é pedofilia, tudo que é tipo de sujeira, tudo que é tipo de carnalidade, tudo que é tipo de coisas ruins. Entrou dentro da igreja, maridos que não têm sensibilidade de ver que está sendo traído, mulheres que não têm sensibilidade de ver que está sendo traída, mulheres e homens ciumentos demais ao extremo de ficar pegando no pé, perseguindo, trazendo conturbação para dentro da família e da igreja. Então tudo é a questão de equilíbrio, as coisas não podem ser de mais nem de menos, tem que ser, então você não é frio nem quente, então você Deus vai te vomitar da boca, esses papos de jargão. Não é questão de frio nem quente, questão que quando se trata das coisas de Deus não se usa esse versículo como base, vocês têm que aprender a usar o versículo lá para calor e ardor do fogo, sentido da vida, da palavra na vida, mas aqui é equilíbrio. Você tem que ser um crente equilibrado. Jesus não ensinou você a andar à esquerda ou à direita. Ande no centro do caminho, porque o caminho é estreito. Se você andar para a esquerda ou à direita, você vai bater nos paralelos do caminho. E para você andar até verdade no caminho de Deus, tem que andar apertado, porque o caminho é estreito. Claro que o caminho sendo estreito não vai ser um caminho de alguém te oprimir usando de falsas doutrinas e num sistema ditatorial. Não é isso que eu estou dizendo também. Entenda perfeitamente. O caminho da vontade de Deus é bom, mas é estreito, é o centro da palavra. Então, meus irmãos, o que acontece? Fica ali aquele negócio de aperta a mão, pega na mão, aí chama para frente para orar. Naquele dia não foi o casal. Aí você tem que ficar segurando a mão de uma irmã que não é sua esposa. Ora, quem é homem é homem. Ah, mas é que você tem maldade, um simples contato. Não, um simples contato de mão é demais para um homem e uma mulher. Para quem entende o que eu estou falando, que é homem como eu, e mulheres que são mulheres, nós estamos falando desses aí que estão hoje, nesse mundo que nós estamos vivendo, está ficando complicado. Vocês estão me entendendo? Mas quem é homem, não é porque ele foi para a igreja que ele deixou de ser homem, ou porque ele deixou de sentir reações ao toque. Não é porque está na igreja a irmã que ela não vai sentir reação ao toque. Para com essa conversa, por isso que está esse monte de problema. Aí chegou em casa, o pastor pegou na minha mão. Vocês entenderam? Tem que ter respeito, irmão. Igreja não é lugar de brincadeira. Entendesse? Então, naquele dia não foi esposo. Fica lá o irmão de mão dada com a irmã que não é esposa dele. Por tempos, irmão. Não tem que fazer uma oração, a glória a Deus, aleluia, amém, amém. Acaba a oração. Você vai orar 2, 3, 5, 10 minutos na oração final, na frente do altar. Aí os irmãos e as irmãs de mão dada. Aí o pastor agarra na mão de outra pessoa, o irmão agarra na mão de outra pessoa. Quer dizer, não é algo certo. Então é sobre essas aberrações que eu queria gravar esse pequeno vídeo e falar para vocês que eu nunca concordei com essas brincadeiras, com essas palhaçadas no culto, com essas piadas no culto, com esses momentos de descontração no culto, com esses momentos de risada. E aí vem pessoas querendo copiar os grandes pregadores que sabem articular uma mentira e uma história de um conto, de uma piada. Aí vem os médios pequenos também, com tudo aquele tipo de brincadeira, aquela palhaçada. E aí nem sabe fazer o que estão fazendo, não sabe contar as piadas dos articuladores de história. E fica lá, o culto vira aquela bagunça, dá mais vontade de rir e nojo de ter ido na igreja do que ouvir esse tipo de pessoa, vocês entendem? Então eu não sou contra. Olha para o irmão que está do teu lado, aperta a mão dele, olha para a irmã que está do teu lado, olha, pisca para ele, pisca para ela, vê se ele está cheiroso, se ele está perfumado, vê que tipo de roupa ele veio, olha o sapato que ele está, ai, não sei o que tem, custou tanto isso, custou tanto aquilo. Então essas frescuras aí que trouxeram para o culto de Deus, que na verdade não somam em nada a não ser destruir o bom andamento do culto de Deus. Então o culto de Deus é um culto verdadeiro, é um culto que sempre tem que ser com raciocínio. Quando Paulo ensina em Romanos 12 a adoração, não é uma adoração louca, é uma adoração e um culto servido a Deus com raciocínio, com a razão.
Não é uma pessoa que está ali, acha que está ali pode fazer o que bem entender. Bom, meus irmãos, outra coisa é mulher rodando o pé, tirando a sandalinha, tirando o sapatinho e pisando de pezinho descalço no tapete do altar, dando pulinho, que nem uma potranca desajustada, e ficando no altar pulando e corcoviando, e num gesto sensual, outras dando um zuivo, outras puxando as mãos para o lado quando glorifica, bagunçando com língua estranha, bagunçando glorificação, gemendo, uivando, gritando, como se estivesse numa sala fechada praticando ato sexual. Mulheres pregadoras. Aí você entendeu? Faça-me o favor. Para esse tipo de gente que eu digo, vai ver se eu estou na esquina e vem discutir comigo que está certo, mulher. Não. Mulheres têm que ter respeito na igreja. E uma mulher que vai ministrar alguma coisa, no momento específico, que mulher não foi chamada para ficar pregando em homem sentado, mulher não foi chamada para cuidar de igreja, doutrinar a igreja, e os homens não sei aonde que andam, que tipo de igreja é essa? Você entendendo? Está errado. E aí muitas não sabem nem se portar. Tem outros que pegam o microfone, não sabem usar, usa mal o microfone, uiva no microfone, tem gestos obscenos aos microfones, tem gestos obscenos ao caminhar, usam roupas apertadas, sais que delineam o seu corpo e ficam lá sensualmente no altar. Não sou contra a mulher pregar, num momento específico. Sou contra a mulher pregar demais e os homens ficar sentados em alta escala em números elevados de cultos. Sou contra mulheres pastorear. Entenda que eu não sou esse tipo de ditador extremista que colocam a doutrina e depois tem que tirar. Mulher aqui nem vai falar, depois a mulher está pastoreando a igreja. Sou contra os extremos. Cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado, como diz aqui no Rio Grande do Sul. Então entenda uma coisa, aquelas mulheres corcoviando lá, sem sapato, porque estão cheias do fogo, tem que tirar o sapato para pisar miúdo, pisar em cascas de ovos no tapete, porque está cheio do Espírito. Aí vem cheio de profecia, todo dia tem profecia, não muda de vida, anda sensualmente, toda maquiada, que nem uma Jezabel, mas todo dia tem profecia, tem revelação, é revelamento. E eu já falei que sobre revelações, sou profetado aqui no meu canal, no nosso canal, há muitos vídeos, e sou contra. Profecia para mim é uma que outra quando vem do Espírito, e se marchar para o meu lado e não for pelo Espírito, vai ficar envergonhado, que eu vou levantar a mão e vou mandar voltar. E se me vir com revelamento toda hora, porque Deus não é Deus de revelamento, a palavra é a maior revelação. Revelação, acredito numa que noutra, como Deus revelou a Eliseu sobre os adversários que iam lutar contra o exército naquela noite, naquela investida, naquela madrugada. Agora, ficar brincando de revelação toda hora, vou orar uma hora por revelação, meia hora por revelação, sai fora, rapaz, isso é mentira, isso é carne. Muitas palavras ditas no meio vai ser mentira, muitas revelações serão mentirosas, nunca vão se cumprir na vida de ninguém, vai trazer prejuízo, e ali muitas ofertas que serão feitas no meio ali são abominação no culto, é um culto misturado espiritual com mamon, e é uma aberração o que faz. E as profetadas são pataquadas, que nunca vai se cumprir. O assim diz o Senhor encerra, e o que foi falado nunca foi de Deus, e nunca acontece como ele disse, assim diz o Senhor. Vocês estão entendendo? Porque Deus, quando fala, ele fala diferente, fala para edificar, para construir, para consolar. Deus não vem revelar placa de carro, revelar casa, revelar... Se Deus te revela, por que não revela o pecado nessas igrejas? Eu vou fazer uma pergunta, porque eu vivi no meio dessas igrejas de revelamento, e eu pregava a palavra 1 hora, e eles ficavam loucos comigo, porque eles queriam revelação naquela noite. Vocês estão entendendo? Acredito que Deus revela uma revelação, uma palavra, uma coisa que outra, e a pessoa entrega em forma de revelação, em forma profética. Sei que Deus usa o dom, não estou contra os dons, mas dom de revelação entende. E se Deus revela tanto, essas igrejas são dotadas, agora todas essas igrejas têm revelação, por que não revela o pecado, o adultério escondido do casal? Por que Deus não revela a canalice desses pastores, a roubalheira desses pastores? Por que Deus não revela tudo que esses líderes estão fazendo de corrupto dentro da igreja? Faça-me o favor e veja se eu estou na esquina. Vão ler Bíblia e vão engolir palavra. Vão comer palavra, porque a igreja precisa de palavra. O que vai te salvar não é profetada e pataquada, nem revelamento e revelações. O que vai te salvar é o poder da palavra, você usando dela para a santificação do corpo, alma e espírito. Cuidado, não entre nessa aí, porque essa última hora é a hora de milhões de crentes falsos entrar de cabeça inferno adentro quando Jesus vier no grande dia do Senhor e haver a condenação do juízo final. Vocês estão entendendo? O que você precisa é de santificação para ser um daqueles poucos que Jesus falou que vai adentrar as mansões celestiais.
Então, meus irmãos, aí elas pulam lá no pezinho no outro e vem e põe a mão em cabeça de homem. E aí põe a mão na cabeça de homem toda hora. E aquilo vira uma piada. E põe a mão na cabeça de homem. E mulher pondo a mão na cabeça de homem. E fica ali na frente, marchando, e gritando, e tocando ventre pra frente. E o A, e o U, e ventre pra frente. Vocês sabem o que eu quero dizer. E gritando, e em cima daquele homem. E o homem em cima de mulher. Não sabe nem entregar uma profecia. Porque para entregar uma profecia não precisa nem botar a mão em cima. É só chegar na frente, apontar e deu. Vocês estão entendendo? E fica negócio de homem com mão na cabeça de mulher, mulher na cabeça com mão na cabeça de homem. Aí a mulher bispa, a mulher presbítera, é a mulher evangelista, é a mulher missionária, e aí a mulher eu pego o óleo e unge com óleo, quebra os ditames da Bíblia, que a Bíblia diz que os presbíteros é que tem que ungir. E aí faz bagunça. E tem umas igrejas que eu vou falar sério, que você nem sabe disso que eu tô falando, que unge com água. As mulheres presbíteras e as bispas ungem com água a cabeça dos homens. E aí tem igreja que joga 1 litro de óleo na cabeça, porque tem que ungir com uma unção araônica, joga um vaso com 5 litros, molha da cabeça até o pé. É heresia, uma heresia, e os crentes lá na volta. Palma e palma, meus irmãos, para com isso. Essas coisas, nada que faz nessas igrejas pentecostais aí de última hora é de Deus. Tem umas que começaram bem e acabaram mal. Vocês precisam restaurar o verdadeiro Pentecoste, a verdadeira palavra de Deus. Então, sobre isso que eu queria falar. E tem gente beijando na boca. Apóstolos, como a Genordu, como tantos outros, que disseram que receberam a revelação de Deus, que tem que beijar na boca a sua esposa. Você tem que fugir desses lugares, não deixe teus filhos. Tanto é que quando eu estava na Assembleia de Deus, nunca deixei a minha filha participar de encontro de jovens, porque já é mais de 20, 30 anos que ela vem se corrompendo. Era uma igreja boa, mas acabou se perdendo no decorrer da sua caminhada. Deus é amor, era uma igreja boa, está se perdendo no decorrer da sua caminhada. Tantas outras novas de fundação começaram bem há 20, 30 anos atrás, já estão se perdendo na sua caminhada, porque a igreja tem que ter liderança, tem que pregar tudo com ordem, decência, com temperança e cobrar. Não adianta só pregar, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, mas para disciplina não é pregar. Um pastor assembleano famoso que vocês gostam muito pediu uma vez ele disse para mim: Levi, meu dever é pregar, Deus faz a obra, Deus não faz a obra. Se o homem não cobrar e não cuidar das ovelhas, Deus não vai fazer obra sozinho, o Espírito Santo não faz obra sozinho. O Espírito Santo faz a obra no que está tangendo aquele versículo que diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Você prega, a fé gera fé, ele ouve e vai ouvindo da palavra. Tem que pregar então, mas para manter a igreja nos padrões tem que orientar todo dia, tem que ver o que está errado, tem que aconselhar, tem que afastar, tem que coordenar o rebanho de Cristo. Vocês estão entendendo? Só pregar simplesmente não vai adiantar, porque pode alguém me ouvir e adulterar. E esse que adulterar tem que ser tratado o caso dele, vocês estão entendendo? Então não adianta eu achar que vou pregar e tudo vai acontecer porque eu estou pregando. Pregar é nosso dever, mas também tem que cuidar do rebanho. Vocês estão entendendo? Tem que separar a fraca, a fraca tem que ajudar, a que está quebrada tem que ligar, a que está contaminada tem que separar para um tratamento, então um monte de coisa. Não é assim não, não é como estão dizendo. Então sou totalmente contra, mulher pulando, saracoteando, homem saracoteando. Já estão beijando, porque é o beijo da unção. O apóstolo, o bispo, o obreiro vai beijar a pessoa, e a pessoa que ele beijar, ele vai transferir a unção através do beijo ou a cura. Faça-me o favor, e não é lá na África, não é lá na Ásia, aqui no Brasil, ó, acontecendo aos montes. Então eu tenho muito cuidado mesmo. Eu queria gravar esse vídeo, falo muitas coisas, talvez eu não falei, vocês falem. Está bastante frio aqui no Rio Grande do Sul, glória a Deus por isso, chovendo, glória a Deus pela chuva, porque nós precisamos da chuva também. Então, meus irmãos, deixa aí seu comentário. Vocês estão entendendo? Essa palhaçada que a gente vê nos cultos, sabe por que isso? Vou concluir dizendo, porque não tem conteúdo. Tem que ficar animando o auditório porque não tem palavra, não tem conteúdo. Não tem uma mensagem todo dia. Não sabe extrair da Bíblia e exaurir pregações e estudos, então tem que ficar revelando. E revelação e profetada não sustenta ninguém. Vocês estão entendendo? Não sustenta, porque alguém diz assim: o pastor Gesiel Gomes é o maior profeta da Assembleia de Deus, pataquada e mais pataquada. No culto que ele está, tem que profetizar uma profecia para na minha vida se cumpriu. No meio de tantas falácias, uma tem que se cumprir na vida de alguns milhares que estão lá dentro. Mas não quer dizer que profecia toda hora esbanjada é de Deus. Mas revelação. Pessoa fica orando uma hora para revelação porque não tem conteúdo bíblico. Então tem que inventar história e mentir para o povo. E aí engana, porque através dessas mentiras o povo fica impressionado e libera o dinheiro para eles. Você entendeu? E Bíblia é muito pouco. Então não prego porque não tem conteúdo. E aí fico brincando com essas piadas e animando o auditório porque não tem conteúdo. Lhes falta isso aqui, ó.
lhes falta isso aqui, não tem conteúdo bíblico, meus irmãos, não tem Bíblia, não tem vida no altar, não passou pelo vale, não tem nada de bom para contar para a igreja, não tem experiências para participar com a igreja, para partilhar com a igreja, tem que ficar contando história, tá certo? Então essa é a questão. Se você está ouvindo alguém assim, é porque ele não tem conteúdo, não tem história. Vocês estão entendendo? Porque se ele passasse pelo vale, pelo fogo e fosse refinado como ouro na fornalha, ele teria muito para dar para os seus membros, para as suas ovelhas. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Em Cristo, meus irmãos, em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos. E vocês que estão comigo desde a abertura do canal, minha gratidão a Deus pela sua vida. Os que saíram foi Deus que tirou. Os que estão agregando e acrescentando é Deus que está trazendo. Nem todos que estão chegando vão ficar, porque o canal Bíblia em Foco é uma luz para aqueles que verdadeiramente querem a verdade da palavra de Deus, que não querem mimimi, conversa fiada. E às vezes você gosta de um vídeo, mas vai se chocar com o outro e vai sair do canal. E que Deus assim os conduza, que vocês fiquem à vontade para entrar, para agregar e também para sair, porque aqui ninguém prende ninguém, ninguém segura ninguém. Mas Deus tem falado forte ao nosso coração, que o canal Bíblia em Foco vai receber milhares de pessoas que serão agregados à mensagem da palavra de Deus, porque há uma crise existencial da palavra de Deus, há uma crise de liderança, os pastores têm se corrompido e as pessoas gemem pela palavra de Deus, pela uma verdadeira igreja e pelos verdadeiros líderes e pela verdadeira palavra. Deus já falou comigo há 1 ano e meio atrás, há uma crise tão grande que vai haver uma procura daqui a uns dias desesperadoras pelos líderes que verdadeiramente pregam a palavra de Deus. Fique na sua posição, meu querido, porque parece que não vai dar em nada, mas enquanto você está trabalhando e está se mantendo, meu querido pastor, querido obreiro na palavra de Deus, da verdade, daqui a pouco Deus vai honrar o seu trabalho, o seu ministério. Fique em Cristo, porque em Cristo jamais seremos condenados, jamais seremos confundidos, enganados, ou jamais seremos dispersados. Nele seremos ajuntados. Oh, glória! Aleluia! Nele seremos, naquele dia, justificados. Nele seremos justificados. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que já viraram as costas para o pecado, para aqueles que se mantêm em Cristo. Eu quero orar com vocês porque senti de Deus de orar. Pai Santo, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor sagrado de oração, que a minha voz alcance, Senhor, os 4 cantos deste mundo, se assim posso dizer. Que o teu Espírito, que a tua mão poderosa estenda sobre a vida dos teus filhos. Estou, meu Deus, sentindo que as tuas mãos estão se estendendo neste momento. Senhor, repreenda a fúria do vento, a fúria do inferno, a fúria dos demônios nesta casa, neste lar. Desses amados e queridos e diletos inscritos do canal Bíblia em Foco, repreenda o espírito do divórcio, da separação, da destruição. Aquilo que está destruído, reconstrói, Senhor. Aquilo, meu Deus, que está para ser separado e cortado e quebrado e desunido, que o Senhor mantenha, o Senhor, que o Senhor possa impedir esse espírito de destruição. Aqueles que estão enfermos, cura. Aqueles que estão dispersos, une, Senhor. Aqueles que estão aflitos, tenha misericórdia, Senhor. Tua palavra diz que muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor de todas os livra. O Senhor é Deus no momento da aflição. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão passando dor, tristeza, angústias, tribulações na carne, tentações no mundo, meu Deus, aqueles que a fornalha tem aquecido e as tentações têm se propagado, dá-lhes força para vencer o dia mau e as tentações. Pai, esse jovem que ama a tua palavra, os fortalece para que eles possam ser mais do que vencedores. Em o teu nome, Pai bendito, aqueles que estão desempregados, lhes abre as portas no meio desta pandemia, desta crise, abre-lhes as portas para mostrar que tu és o Senhor da glória. Tu não precisa mostrar para ninguém quem tu és, porque tu és, Senhor, querendo ou não o homem, mas faz coisas boas porque tu és misericordioso. Entra com provisão nesta família necessitada, aleluia. Entra, meu Senhor, com socorro bem presente na hora da angústia. Senhor, eu estou sentindo, estou vendo pelo olho da fé a corda do socorro descendo até essa pessoa para tirar ela deste poço, deste lamaçal, deste momento de angústia e de dificuldade que esta pessoa está passando. Pai, em nome de Jesus, as irmãs que foram abandonadas, as pessoas que estão tentando vencer sozinho, os irmãos que foram traídos, abandonados, que estão tentando vencer sozinho, aqueles que estão esperando uma resposta de ti, tu és aquele que responde às nossas
nossas orações, não no nosso tempo, mas dá-lhes força para que eles possam se manter, Senhor, perseverantes e constantes na Tua presença. Esse líder que está sofrendo, que está sendo encarado pelo diabo para desistir das suas posições, do seu ministério, da sua vida, Pai, os fortalece em nome de Jesus. E meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, não interessa a placa denominacional, tem pessoas me ouvindo que estão sofrendo por causa dos seus líderes, das suas igrejas. Tenha misericórdia dos teus filhos, Senhor. Pega na mão deles, porque nós estamos vivendo os dias finais que antecede o grande dia do Senhor, e nós precisamos estar atentos à voz da última trombeta que vai ressoar para unir os teus filhos, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, livra-os das heresias, das aberrações, livra-os dos falsos líderes, dos falsos obreiros, dos falsos pastores, livra os teus filhos da mulher adúltera, do homem sanguinário. Nesta última hora da igreja, faça com que os teus filhos sejam abençoados por Ti, meu Senhor. E eu oro neste momento pedindo que o Senhor venha os prosperar, que o Senhor venha os abençoar, que o Senhor venha os libertar, aqueles que estão possuídos pelos espíritos de demônios nas drogas, no alcoolismo, na prostituição, na lascívia, na luxúria. Que o Teu nome, Senhor, venha ser glorificado, que o Senhor venha arrebentar a cidadela de Satanás. Senhor, entorta o arco, quebra a lança, afoga o cavaleiro no mundo espiritual. Senhor, Tu és aquele que tudo pode, que tudo faz. Entra nesse momento com providência, cura as enfermidades, arranca os tumores, arranca, meu Deus, as inflamações e tudo aquilo que está, meu Senhor, impedindo essa pessoa de se pôr sobre os seus arteiros e de saltar com bezerro no cevadouro. Ramanda, Rebagá, Xanda, Rabagaia. Eu creio no poder sarador neste momento de oração, Pai. Eu oro crendo em Teu nome, em o nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Em Cristo, meus irmãos, somos vitoriosos.